Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, eu me chamo Gislaine Rosler Rodrigues Gobo, trabalho com a educação infantil há mais de 25 anos, desenvolvi pesquisas de mestrado e doutorado na mesma área e segmento da educação e agora estou desenvolvendo um estudo a respeito do planejamento docente. Este estudo está intitulado Planejamento Pedagógico como Momento da Praxis, um estudo com professores de educação infantil. A motivação dessa pesquisa ocorre à medida que eu trabalhava com formação docente continuada e em serviço e percebeu-se a dificuldade desses professores na implementação dos conteúdos desses cursos. Em virtude disso, viu-se a possibilidade de entender o planejamento como uma forma de instrumentalizar a ação docente. Com isso, trazemos como objetivo geral desse estudo investigar o planejamento pedagógico como elemento potencialmente transformador e organizador da praxis pedagógica. No contexto da educação infantil, destaca-se que é do Sistema Público Municipal da cidade de Bauru, que se situa no estado de São Paulo, Brasil. É um sistema bem avantajado, bem grande, das quais participam 70 unidades escolares somente da educação infantil, e é um sistema público. E como foco, a gente traz a atuação docente na primeira infância. Houve um recorte da primeira infância, que são crianças de 1 a 3 anos, em virtude do tamanho do sistema público municipal desta cidade, com subsídios em algumas categorias de análise que foram relacionadas à atividade de consciência do professor. Traz-se como objetivo específico desse estudo caracterizar, a partir da análise dos registros de planejamentos, o que se apresenta como proposta de atuação prática do ensino, destinado à primeira infância, no sistema municipal de ensino em termos de objetivo desses planejamentos, contemplar os conteúdos, a metodologia, a avaliação, a materialização também da organização do espaço e do tempo. Deseja-se também verificar em que medida os registros desses planejamentos explicitam a organização do espaço e do tempo como elemento mediador e organizador do ensino. Deseja-se também identificar os planejamentos de ensino que evidenciem clareza e coerência interna e explicitem a vinculação com o projeto curricular do município, tendo em vista acessar as percepções desses autores, desses professores que são autores do ato de planejar, no contexto da atividade docente. Deseja-se também investigar junto aos professores os processos pessoais e coletivos que possam ter contribuído para a constituição da praxis pedagógica em sua trajetória profissional. Com isso, objetiva-se trazer à tona uma ideia de quem é a criança, esse professor destina esse planejamento, se essa criança é contemplada enquanto destinatário, enquanto a especificidade da idade que ele trabalha. Deseja-se também intencionar e defender o ofício do professor como uma forma de socializar os conteúdos que compõem o patrimônio genérico humano, representador do saber mais elaborado da ciência, como a arte, a filosofia, a linguagem humana e o raciocínio matemático. Por esse motivo, atribui-se ao professor a tarefa de selecionar os conteúdos, considerando a idade do desenvolvimento do sujeito aprendiz em articulação com o currículo, garantindo as condições para o pleno desenvolvimento humano. Dessa forma, nós temos baseado a percepção de determinação dos fenômenos do mundo objetivo relacionado à educação intermediada pelos conceitos científicos. O docente poderá organizar sua aula orientando-se pela relação triádica, forma, conteúdo e destinatário. Forma, como ensinar, a metodologia, o conteúdo que ensinar, que vem do currículo, e o destinatário, que é a especificidade da idade com que se trabalha. Ou seja, o docente deve ter em vista a quem se ensina, para então definir o que ensinar e como ensinar.
Com isso, objetiva-se tratar esses dados em dois momentos. Fazer uma análise documental como primeiro momento, que é a coleta dos planejamentos dos professores da primeira infância, que já foi realizado esse primeiro momento, deu-se mais ou menos 280 planejamentos desses professores, das quais a análise desses 280 planejamentos constituiu-se perante as seguintes categorias: a clareza e coerência na apresentação desse material e a articulação dos elementos fundamentais do planejamento. Quais são os elementos fundamentais? O objetivo do ensino, o conteúdo, que é próprio e é extraído do currículo, a metodologia como se ensina, contextos avaliativos, se estão propostos, se esse professor traz à tona a relação do espaço, da organização temporal e da organização espacial também do espaço. Segunda categoria, a autoria e a intencionalidade do professor no ato de planejar. Se esse professor foi autor desse planejamento, se ele está presente nessa análise, se ele aparece, se há intencionalidade desse ato. Terceiro momento da análise, como categoria analítica, é a adequação desse conteúdo, dessa relação forma, conteúdo e destinatário. Quem é a criança que se ensina? Em que momento que ela aparece nesse planejamento? Se ela está citada, se ela aparece em determinado momento. O quarto elemento da análise categórica é a organização do espaço e de tempo como elementos mediadores do ato de ensinar que considera o sujeito e destinatário, se está presente, seja numa organização em termos de horário, do cotidiano, numa rotina, se ele está explícito, se ele está presente. E por fim, a vinculação desse planejamento com o projeto curricular vigente. Na questão aqui é do município de Bauru, que tem um currículo próprio, que é um currículo elaborado e pautado no materialismo histórico dialético e é organizado a partir desse subsídio teórico, considerando esse embasamento teórico. A partir dessa análise categorial, desse primeiro momento, foi observado que das 70 escolas, uma se privou da entrega desse material, justificando o motivo. E desses 69 escolas que apresentaram o planejamento, das quais teve essa análise, se esses planejamentos contemplavam a maioria dessas categorias. Em virtude disso, aqueles que contemplavam a maioria, tratou-se como um planejamento na forma idealizada. Nós tínhamos um planejamento no modelo real, daquilo que se fazia nas escolas, e extraiu-se a ideia de que poderia ter chego a um planejamento mais idealizado, contemplando tais categorias mencionadas por mim. Houve uma análise criteriosa a partir desse elemento e foram extraídos, no máximo, 12 sujeitos. Passaram 2 deles, 14, e a partir disso foi feita uma reanálise para chegar em 12 sujeitos, das quais participariam de um segundo momento, que é o grupo focal. O grupo focal se constitui com uma modalidade, né, de análise, das quais não há uma entrevista propriamente dita, mas eu, enquanto mediadora, organizaria questões para que esses professores expusessem como chegaram àquela forma idealizada. Com isso, está sendo ouvido esse grupo de docentes, constituído de 12, que foi feito um convite e o aceite na participação, para que, nesse intuito dessa pesquisa e dessa análise categórica do grupo focal, a gente contemple um modelo analítico que possa priorizar essas categorias mencionadas por mim. Dessa forma, o planejamento é visto como uma forma de instrumentalizar o docente para que ele atinja um nível de consciência mais elevado, desenvolvimento dele também, e que a gente atinja uma intencionalidade do ato de ensinar. Com isso, o planejamento passa a ser não um material para ser entregue só para alguém fiscalizar e inspecionar, mas ele passa a ser visto como um instrumento a favor do ato de ensinar. Dessa forma que finalizo essa apresentação, trazendo uma questão que a pesquisa ainda não está
finalizada totalmente, está no segundo momento, e que com esse intuito a gente atinja um conhecimento acerca desse material que é o planejamento da praxis pedagógica. Muito obrigada e até breve. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.